Bem-vindos ao Direito a Falar, um programa produzido em parceria pelo ETV e pela revista Advocados. O Tribunal de Contas divulgou na semana passada um relatório em que refere que existe um recurso excessivo aos ajustes diretos nos contratos de obras públicas, apesar da entrada em vigor já há vários anos do novo Código dos Contratos Públicos. Para nos ajudar a analisar este tema é nosso convidado João Amaral e Almeida, docente da Universidade Católica Portuguesa e sócio do escritório de advogados Cérvulo e Associados, a quem desde já agradeço a sua presença neste Direito a Falar. E gostava de começar por pegar nestes números do Tribunal Constitucional. Tribunal de Contas. Tribunal de Contas. E de lhe perguntar se, de facto, há um recurso excessivo ao ajuste direto ou se isso é um pouco até um exagero falar nisso. Sabe que a primeira ideia é saber se efetivamente o ajuste direto é um procedimento excepcional ou não na contratação pública. Há um pouco a ideia em Portugal, eu não diria que há um pouco, há mesmo muito a ideia em Portugal, e é uma ideia patrocinada inclusivamente pela jurisprudência do Tribunal de Contas, de que o ajuste direto deveria ser um procedimento de utilização excepcional. E o concurso público? Ao passo que os concursos, público ou limitado, enfim, concursos, isto é, procedimentos que têm um anúncio e que, portanto, têm um apelo genérico ao mercado para participar, deveriam ser os procedimentos regra. Mas esta ideia da regra e da exceção, e que depois permite, de facto, dizer-se, fazendo uma avaliação e uma análise estatística do número de procedimentos que são utilizados pelas entidades públicas em Portugal, de facto se chega à conclusão de que há muito mais ajustes diretos do que concursos, permite depois esta afirmação bombástica de que o ajuste direto está a ser transformado numa regra quando deveria ser a exceção. Bom, eu tenho que dizer isto com toda a frontalidade do seguinte: o ajuste direto não é uma exceção. O ajuste direto é um procedimento que tem o seu campo de aplicação, tal como os concursos. Quando o valor dos contratos é relativamente pequeno, e vamos dizer, mas o que é relativamente pequeno? É o que o legislador entende que é pequeno, são limites que estão fixados pela lei, o legislador. Quando os valores são pequenos, a regra é fazer ajustes diretos. Estamos a falar, no caso português, para a aquisição de bens e de serviços, 75 mil euros. Nas empreitadas de obras públicas, 150 mil, o dobro. Até estes valores, o legislador português, com total permissão pelas diretivas comunitárias, veio dizer que era possível fazer ajustes diretos. E acima deles só pode haver concursos. O que acontece é que, excepcionalmente, acima também dos 75 mil euros nos bens e serviços, ou os 150 mil nas empreitadas de obras públicas, aí sim, excepcionalmente, é possível fazer ajustes diretos para cavalgar aqueles limites. Mas abaixo desses limites não há, digamos assim, nenhuma exceção ao ajuste direto. O ajuste direto é, porque justamente os valores são baixos, é a norma. É a norma. Quando se diz que a regra em Portugal é fazer ajustes diretos, é preciso perceber qual é o país em que nós vivemos. E a quantidade de entidades adjudicantes por esse país fora, municípios, freguesias, pequenas entidades adjudicantes que não dispõem de grandes orçamentos, que não têm possibilidade de fazer aquisições que não sejam de alguns poucos milhares de euros. Ora, nessas situações, o que é que elas fazem? Ajustes diretos, porque não estamos nos limiares do concurso. Eu lembro de uma vez ter ido fazer uma formação a uma entidade adjudicante do Estado, uma direção regional da educação, no interior do país, em que eu fui falar justamente de concursos. Ia falar sobre concursos públicos. E às tantas, a meio da formação, alguém me interrompeu para dizer: olha, gostamos muito da sua exposição sobre os concursos públicos. A verdade é que nós nunca fizemos nenhum concurso público, porque nós só temos dinheiro para fazer aquisições de 5, 7, 10, de vez em quando 15 mil euros. Portanto, o nosso dia-a-dia é fazer concursos públicos. Eu costumo usar esta imagem. Se nós olharmos para o oceano e perguntar-lhe: há mais sardinhas no oceano ou baleias? As sardinhas são os ajustes diretos. As baleias são os concursos públicos, os grandes procedimentos. As sardinhas são os pequenos. Há mais sardinhas. Porquê? Porque elas multiplicam-se aos milhões. Quando nós olhamos para a quantidade de contratos que são feitos em Portugal, contratos públicos, evidentemente que 5 aqui, mais 7 aqui, mais 10 acolá, mais 15 além ainda,
No final, o volume dos ajustes diretos é superior ao dos concursos públicos. Mas isso deve-se à circunstância de que cada um, isoladamente, visto isoladamente, tem um valor muito pequeno e, portanto, só justifica que seja feito por via do ajuste direto. Fazem um cardume. Exatamente. Mas não há risco. Um cardume maior do que a própria baleia. Maior do que a baleia, exatamente. Mas não há o risco acrescido de más práticas, mesmo sendo valores reduzidos. Eu refiro-me, por exemplo, a valores da ordem dos 100 mil euros nas obras públicas. Mais práticas. Como é que se concilia? Com certeza que mais práticas tanto pode existir no ajuste direto como no concurso. Mas é mais difícil, à partida. Não sei, não tenho essa visão porque conheço o suficiente da contratação pública para perceber que há mais práticas de um lado e do outro e, portanto, não poder dizer que é só num ou só no outro. O que acontece é que nós temos que aceitar que o legislador tomou a decisão, consagrou na lei, que até esse montante, estamos a falar no caso das empreitadas 150 mil euros, não era necessário fazer concorrência. Mas porquê? Porque a concorrência não é um valor absoluto. Há muita ideia em Portugal de que o princípio da concorrência é uma trave mestra da contratação pública e é o princípio número 1. Tenho as maiores dúvidas. Porque a concorrência, que além de mais não tem uma consagração constitucional em matéria de contratação pública, seja a tal trave mestra de que se fala. Eu acho que a trave mestra, se quiserem, é a prossecução do interesse público. E às vezes o interesse público sai mais protegido se houver concorrência, mas outras vezes, em nome de uma eficiência e uma eficácia do funcionamento da máquina administrativa, o interesse público sai mais protegido se der a possibilidade às entidades fiscais de fazerem as aquisições por via do ajuste direto. Porquê? Porque estamos a falar de um montante que o legislador, mas só o legislador, entendeu que não justificava fazer concorrência. Nós não podemos discutir se 100 mil euros é muito ou é pouco. O legislador entendeu que era pouco para que houvesse concorrência. É claro que nós podemos discutir as opções do legislador e, portanto, podemos dizer não devia ser 150, deviam ser 90, deviam ser 200. Isso é outra discussão. Mas isso é outra discussão, sobre a lei. Mas, uma vez a lei posta, nós não podemos discutir se é muito ou se é pouco 150 mil euros. O legislador considerou que até 150 mil euros era um valor que, para ele, não justificava a mobilização do princípio da concorrência. E o que pensa da hipótese de se fixarem limites em função da dimensão das entidades adjudicantes? Por exemplo, a Câmara de Lisboa, um contrato de 100 mil euros, provavelmente é um valor muito reduzido, mas a Câmara de Arcos de Valdevez ou um local qualquer no interior pode ser um montante considerável e que até tem impacto na economia local. Claro. Em tese, a discussão era interessante, mas é só em tese. O que acontece é que não é possível tratar desigualmente entidades adjudicantes como o município de Lisboa ou o município de Arcos de Valdevez, para pegar no seu exemplo, de forma diferente. E, portanto, as regras têm que ser as mesmas, tanto para o município de Lisboa como para o município do interior do país. Mas os operadores económicos, os fornecedores, tanto podem fornecer em Lisboa como em Arcos de Valdevez. E essa igualdade de tratamento tem que estar assegurada na perspectiva deles, operadores económicos, mas também na perspectiva das entidades adjudicantes. A Câmara Municipal de Lisboa iria logo dizer porque é que eu, apesar de não estar em Arcos de Valdevez, mas estar aqui em Lisboa, não tenho a possibilidade de fazer, então, ajustes diretos por uns valores superiores. Portanto, ou o contrário, ou a Câmara de Arcos de Valdevez dizer, não, eu também devia fazer ajustes diretos como tem a possibilidade a Câmara de Lisboa. A hipótese é teórica, não é execuível porque violaria uma regra de igualdade entre as entidades. E o que é que diz a nova diretiva europeia sobre este tema? Há uma nova diretiva que foi aprovada em 2014. 2014 sobre contratação pública que tem que ser transposta até agora 2016. Concretamente, sobre os ajustes diretos não diz nada. Não diz nada porquê? Porque as diretivas europeias só tratam dos procedimentos de contratação acima dos seus limiares. Devo-lhe dizer que, em matéria de empreitadas de obras públicas, o limiar das diretivas europeias não é 150 mil euros. Estamos a falar de mais de 5 milhões de euros. O que quer dizer que, abaixo desses montantes, as diretivas não se aplicam. É um valor que também depende do país, não é? Mas lá está, mas é mais uma vez a ideia de que este valor vale em todo o espaço da União Europeia. É claro que depois, não queria entrar nesses pormenores técnicos, há uma jurisprudência europeia que diz que mesmo abaixo desses montantes, 5 milhões de euros nas empreitadas, 200 mil euros nos bens e serviços, claramente acima dos montantes portugueses, que abaixo desses montantes há princípios jurídicos da contratação pública europeia que têm que aplicar-se e que, portanto, imporiam também procedimentos de natureza concursal. É errado. É falso. Abaixo desses montantes não se aplicam as regras sobre concursos públicos ou concursos limitados que estão nas diretivas.
O que é que as diretivas prevêem quanto ao ajuste direto? É, mais uma vez, a tal, sim, situação excepcional de que, em certos casos contados, muito limitados, é possível as entidades adjudicantes usarem o ajuste direto, portanto que não há publicidade, para cavalgarem os tais montantes de 5 milhões de euros ou 200 mil, em casos muito limitados, que são os mesmos que temos em Portugal. Esses casos só podem ser feitos por ajuste direto se os pressupostos da lei o permitirem. Mas isso é um problema que tem que ser investigado caso a caso. Não estamos naquela situação regra de montantes abaixo dos limiares comunitários. Estamos naqueles casos em que é possível fazer excepcionalmente, aqui sim, excepcionalmente, um ajuste direto numa empreitada de obras públicas de 20 milhões de euros. Mas é preciso que estejamos num dos casos que a diretiva, e a lei portuguesa, que a transpôs, permite o ajuste direto nessas situações excepcionais. Mas não são essas situações excepcionais que fazem os grandes, a quantidade, o tal cardume de ajustes diretos que existe no oceano da contratação pública. Não, o cardume de ajustes diretos que existe na contratação pública reside em milhares e milhares de pequeninos ajustes diretos, de pequenos milhares de euros, às vezes até de centenas de euros, que são espalhados por essas entidades adjudicantes todas. Não é? Ou seja, o senhor acha que há um certo fundamentalismo em Portugal, um discurso quase generalizado de censura aos ajustes diretos, quando na verdade é um procedimento que tem a sua dignidade e que tem o seu enquadramento à luz de uma lógica de interesse público. Acho que há um endeusamento em Portugal, de que em boa parte é culpada a doutrina também, mas sobretudo uma jurisprudência fundamentalista que considera que a concorrência é o único valor a prosseguir na contratação pública. Ou então que é o número um. Não é. É um valor, quanto a mim, deve ser prosseguido a par de outros. E quem faz essa ponderação, em que situações deve ser ponderado o valor da concorrência e em que situações é que deve ser ponderado outro tipo de valores, como eu lhe falei há pouco, a eficiência e a eficácia do funcionamento da própria máquina administrativa, não é? Quem é que deve ponderar isso? É o legislador, não são os tribunais, não é o Tribunal de Contas que deve vir dizer quando é que deve haver concorrência e quando é que deve não haver concorrência. Se pode discutir os critérios do legislador, mas isso com certeza, mas nós somos livres de dizer não concordo com esta lei, deve ser outra. Mas a lei é a lei. Isso é outro plano. Agora, o Tribunal de Contas, como qualquer um de nós, e sobretudo um tribunal, tem que aplicar a lei que existe, concordo ou não com ela. O senhor foi talvez o redator principal do Código dos Contratos Públicos, foi aprovado em 2008. Na parte da contratação pública? Sim, talvez possa dizer isso, sim. E que balanço faz destes 7 anos de aplicação do novo Código? Do Código dos Contratos Públicos. Eu sou também o meu principal crítico e, portanto, sou à vontade o primeiro a reconhecer que as soluções que o Código dos Contratos Públicos que o Código dos Contratos Públicos consagrou têm em algumas, se eu não vou dizer todas, seria hipócrita e não seria a ser verdadeiro. Que algumas devem ser revistas, porque a prática da contratação pública mostrou onde é que há disfuncionalidades e onde é que há aspectos a corrigir. E quais são esses aspectos? Olha, eu por exemplo, estou-me a recordar da questão do preço anormalmente baixo. Há muito, por força de uma solução do Código, de consagrar que são propostas de preço anormalmente baixo, propostas abaixo de um X% do preço base que tivesse sido fixado, há hoje muito em Portugal de que se as propostas aparecerem muito coladas a esse limiar, ficam, mas acima dele, ficam ao abrigo de terem que ser justificadas porque é que são preços tão baixos. E há a ideia em Portugal, provavelmente a lei como foi feita não foi talvez da melhor forma, sou o primeiro a reconhecê-lo, de que também essas propostas, apesar de não estarem abaixo desse limiar, devem ser ou podem ser consideradas de preço anormalmente baixo. Acho que ainda há aí algum caminho para percorrer. E outros mecanismos também de calcular o que é um preço anormalmente baixo. Diria que muitas das soluções que o Código hoje em que ele tem que ser alterado resultam de aspectos, sobretudo de natureza técnica, do modo de compatibilização muito das suas normas. Outros virão, com certeza, por força das diretivas de que há pouco falou, que estão aí para ser transpostas. Até 2016, não é? Sim, mas também gostava de dizer o seguinte, até 2016.
Provavelmente, E se agora calhar, com alguma não sei como dificuldade, temos eleições este ano. haverá uma nova legislatura, portanto, suspeito que haja algum escorregar desse prazo. Mas também lhe vou dizer o seguinte, não são, na minha perspectiva, as alterações da diretiva de 2014 relativamente à diretiva anterior, também não são muitas. Há uma ideia de que vem um novo paradigma da contratação pública sempre que há umas novas diretivas europeias de contratação pública. Não é verdade. Eu dou-lhe um exemplo. Há uma ideia feita, mais um soundbite da contratação pública europeia, de que agora nas novas diretivas há uma preferência pelo critério da adjudicação da proposta economicamente mais vantajosa por detrimento a um critério do mais baixo preço. A ideia de que deve incentivar-se a adjudicação baseada na qualidade das propostas, aspectos de natureza social, ambiental, em detrimento do preço. E, portanto, que o critério hoje deve ser só esse, um critério compensador de vários aspectos. Não é verdade, porque isso é apenas cosmética das diretivas. Quem ler bem as diretivas, não vou agora entrar aqui nos pormenores técnicos, mas quem ler bem as diretivas, hoje, sob o nome de proposta economicamente mais vantajosa, estão lá duas alternativas. Ou uma relação custo-qualidade, preço-qualidade, ou então só o preço. E, portanto, a ideia de que a proposta economicamente mais vantajosa também pode continuar a existir sob a capa de preço mais baixo. É apenas cosmética. Alterações de fundo não existem. Sim, porque verdadeiramente. o preço até pode ser mais alto, mas tem que haver uma relação qualidade. Sim. Preço que justifique. Mas a diretiva admite que se o caderno de encargos tiver os níveis de exigência da qualidade do serviço ou do bem ou da obra que se quer adquirir a um certo nível, que depois a adjudicação se faça apenas pelo preço mais baixo. Desde que, obviamente, a qualidade já esteja garantida no caderno de encargos. E já não entra em competição com o preço das propostas. Mas dou-lhe um exemplo, aqui sim, grande novidade das diretivas, e acho que relevante, é, por exemplo, a possibilidade que vai existir de as entidades adjudicantes terem em conta a performance do operador económico em anteriores contratos, saber se o concorrente que agora está perante nós se portou bem numa execução anterior do contrato, se no fundo cumpriu os contratos. E se não tiver cumprido, pode servir para justificar a opção por outro concorrente. Performance, como dizem os ingleses, essa past performance, essa performance anterior que o operador económico teve em outros contratos, pode servir em condições que depois o legislador português vai ter que identificar muito bem, pode servir de impedimento à contratação futura. Pode argumentar que aquele fornecedor ou prestador de serviços fez um mau trabalho no passado e, portanto, justifica a opção por outro. Se ele incumpriu contratos anteriores, se ele, no fundo, incorreu em situações que levou a rescisões de contratos ou a aplicação de sanções ou indemnizações à entidade adjudicante, pode ser a relevância desse desempenho é importante para saber se o operador económico em causa pode ou não pode ser admitido. Isso é um pormenor, mas é uma novidade importante que a nova diretiva traz, não é? O senhor é um dos coordenadores da pós-graduação em Direito e Prática da Contratação Pública da Católica. É um curso que já tem também 7 anos. 7 edições, justamente. 7 edições. Desde 2008, desde que entrou em vigor o Código de Contratos Públicos. E é uma área que tem tido crescente interesse por parte dos estudantes. Sim, felizmente eu diria que assim, esta pós-graduação já vai este ano, agora começar agora em março, a sua 8ª edição. Temos tido, graças a Deus, uma boa receptividade por parte do público interessado, não só práticos, também jovens licenciados, advogados, gente que trabalha na área da contratação pública e que, inclusivamente, não é licenciada em Direito. Eu diria que, enfim, embora falando, obviamente, de uma pós-graduação de que eu sou coordenador, que a qualidade e o mérito do reconhecimento que ela tem tido, digamos assim, na área da contratação pública em Portugal se deve, em boa parte, quero dizê-lo, ao mérito dos docentes que a Universidade Católica Portuguesa tem nesta pós-graduação e que não são só da Católica. A Universidade Católica procura, nesta pós-graduação, ir buscar massa cinzenta, digamos assim, aos colegas da Universidade de Coimbra, da Universidade de Lisboa, advogados, gente que trabalha na área da contratação pública em diversos fóruns, que não são necessariamente a Universidade Católica e que têm trazido o seu contributo, a sua massa crítica para esta pós-graduação. Uma pós-graduação que tem uma perspectiva prática
e uma perspectiva teórica. Aliás, ela chama-se Direito e Prática da Contratação Exato. Pública. E temos tido, portanto, uma boa receptividade nestes últimos anos. E tem tido procura por parte de pessoas que nem sequer são da área de Direito. Na sequência da área de direito. Mas que trabalham, por exemplo, com empresas que no aprovisionamento de entidades públicas, que preparam propostas para a contratação pública em várias empresas. Temos tido uma média de quase 40, 50 alunos por ano nesta pós-graduação, com todo o sucesso, e só tenho que, enfim, estar satisfeito com este sucesso que esta pós-graduação tem tido. E acha que na sociedade portuguesa existe a consciência por parte das entidades públicas, por parte das empresas, também da necessidade de assegurar as melhores práticas na contratação pública? Ou ainda há um trabalho muito forte de sensibilização que é necessário fazer? Não, um trabalho muito forte. Eu vou-lhe dizer que tenho visto, na minha experiência profissional, muitas entidades privadas, concorrentes, de responsabilidade no sentido que são grandes empresas, às vezes multinacionais, que participam em procedimentos de contratação pública e que às vezes as suas propostas são excluídas por razões formais, pode dizer, porque a lei tem esta regra e, portanto, de uma forma draconiana deixou que esta proposta pudesse ser excluída. Eu diria, não, porque a lei terá as suas razões para que essa solução lá esteja. O que acontece é que a empresa provavelmente não está alertada ou assessorada para essas dificuldades que são também de natureza formal. A contratação pública também é um procedimento com muitas formalidades. E eu tenho visto, infelizmente, propostas ficarem pelo caminho, justamente porque não há bom aconselhamento no acompanhamento da apresentação de propostas, mas também lhe vou dizer depois, na perspectiva da avaliação das propostas, eu acho que ainda há um longo caminho, porque as empresas ainda não perceberam exatamente o que é que as entidades adjudicantes pretendem quando estão a lançar um concurso e, portanto, querem otimizar as propostas que é esperado que os concorrentes apresentam. E aí, de facto, há muito trabalho a fazer. Também do lado da entidade adjudicante, de ela própria se expressar corretamente sobre aquilo que ela quer. Dizer o que é que também pretende, em condições. Sim, esse é o segredo da contratação pública, é dizer concretamente o que é que se pretende, não é? Muito obrigado por ter vindo ao Direito a Falar, foi um prazer tê-lo cá. Também. E o Direito a Falar regressa depois de um curto intervalo, com novos temas e com novos convidados.